Alberto Puxeu, Tudo bem, Anitta? Alegria grande estar com você. para mim também, muito bom você ter conseguido estar aqui com a gente, né, nessa presença virtual, né, porém presente, muito presente, e para a gente tentar conversar um pouco aqui sobre criação, sobre literatura, pensamento, né, e o nosso projeto aqui, Um Autor, um Texto, como a gente conversou, né, tem essa ideia de que um autor traga, dentre os vários autores da sua família, enfim, afetiva, né, que traga um autor para trazer aqui para a gente conversar e desse autor escolha um texto para compartilhar aqui conosco, né? Então, enfim, tá aberta a conversa aí. Tá ótimo, Anitta. Eu te agradeço muito o convite. Para mim é uma alegria estar com você, né? Você com quem já conversamos também, já filmamos, já escrevi sobre você. Então, muito bom estar estendendo essa conversa, mesmo que um pouco fantasmaticamente, né? Através das nossas imagens, né? Através das luzes, né? Falando por luzes, né? E nos vendo por luzes também, telas e luzes, né? Alguma coisa um pouco fantasmática. Essa própria colocação que você faz no começo da tua conversa, com quem você entrevista, ela tem sido para mim já complexa, né? Assim, ela tem sido pela minha trajetória dos últimos anos, já complexa. E eu vou falar um pouco disso aqui e vou chegar a um texto, sim, vou chegar à leitura de um texto, sim, né? Ela vem sendo complexa para mim por alguns motivos que dizem respeito ao meu percurso, né? E ao meu percurso como poeta, ao meu percurso como crítico, teórico, o professor, né? Como quiser, né? Porque eu me situo um pouco assim, aí teria que conversar qual seria a diferença, mas eu me situo muito assim numa tentativa de uma criar uma espécie de um desguarnecimento das fronteiras entre poesia e filosofia, né? E isso para mim se faz tanto no campo do teórico, do crítico, do teórico, né? Como se faz também do lado do poeta, né? Assim, é uma coisa que se dá. Então é difícil para mim estabelecer qual seria um autor, nesse momento, pelo menos, da minha vida, né? Importante para mim como poeta. Por exemplo, agora recentemente com a pandemia, né, o poeta que há em mim, né, resolveu pegar um poema que eu tinha feito ali na semana anterior às eleições, ao segundo turno de 2018, que acabou elegendo o Bolsonaro, e que era um poema ali sobre o Bolsonaro, né? E aí era um poema longo, um poema de 10 páginas, né? E aí agora, com a pandemia ali em março, eu, eu resolvi retomar aquele poema e estendê-lo, né? E para isso, na verdade, eu fiquei lendo os textos teóricos, fiquei lendo Bembe, fiquei lendo Agamben, fiquei lendo antropólogos, os textos dos antropólogos, né? Fiquei lendo muitos dos textos teóricos, assim como os textos sobre o Brasil do momento, né? Os textos de política do Brasil, para me alimentar enquanto poeta, né? Então, essa indiscernibilidade, digamos assim, ela se faz muito presente, né? Como também o que eu vinha trabalhando, o meu projeto de pesquisa e de estudo, que eu acho que vem sendo uma maneira de eu conseguir pontuar nesse momento uma questão que é a questão da minha vida inteira, que é exatamente essa questão entre poesia e filosofia. E eu acho que agora eu consegui, nesse momento, né, nesse último ano e meio, mais ou menos, eu consegui tocar num ponto que me parece, para minha trajetória, é muito fundamental, que é de trabalhar essa questão com os gregos, né? Ali pegando esse momento Platão, Aristóteles, né? E tentando ver como que o modo de Platão e de Aristóteles lidarem exatamente com essa tensão entre poesia e filosofia, né? As palavras que eles usam
para falar da poesia são as mesmas palavras que eles usam para falar também, de algum modo, do filósofo, né? Então, o que eu passei a fazer seria pegar essas palavras, que são a palavra taumatzen, que é traduzida em geral como espanto, assombro, né? Admiração, essa palavra, como também aporia, que são essas duas palavras que valem em Platão e em Aristóteles para dizer tanto do poeta quanto do filósofo, e para dizer também que, de certo modo, é por causa dessas palavras que, para eles, o poeta e o filósofo são o mesmo, né? Esse, de certo modo, é importante, claro, entendeu? Mas que, de certo modo, são o mesmo. Então, eu passei a rastrear essas palavras pela poesia grega anterior a eles, né? Como, por exemplo, tem um poema do Arquíloco, que é maravilhoso, nesse sentido, né? É um poema que trabalha a palavra taumatzen, assombro, espanto, né? Para mostrar que, quando essa palavra chega na filosofia, ela está chegando na filosofia porque a filosofia encampa a poesia, ou seja, a minha ideia é que a filosofia ali em Platão, sobretudo ali em Platão, ela é, na verdade, um desdobramento da própria poesia, né? Ela não é assim como a poesia grega produziu a lírica, produziu a épica, produziu o teatro e produziu muitos outros modos poéticos, né? É uma tradição, sobretudo, da poesia, né? Me parece que a filosofia, ela não é nada mais naquele começo do que mais um desses modos de poesia, né? Mais um desses modos de poesia que se faz ali. Não é à toa que talvez o segundo diálogo do Platão seja o Íon, né? Que é um diálogo sobre o poeta. Então é quase como assim a filosofia, pelo menos a filosofia se estabelecendo enquanto filosofia, né? Não, mas nascendo também ainda. A filosofia aí, no caso, tem 70 anos, mais ou menos, né? Mas a filosofia nascendo, ela sente a necessidade de pensar a própria poesia o tempo todo, né? Então, esse Platão poeta enquanto filósofo, ou filósofo enquanto poeta, é o que tem me interessado, pegar essa movimentação, entendeu? Essa movimentação é como se essas palavras que vão determinar para Platão o taumatzen e a aporia, como para Aristóteles também, quem é o filósofo e quem é o poeta, e por que, de certo modo, o poeta e o filósofo são o mesmo, elas vêm no fluxo da própria poesia. Então, eles pegam essa palavra, trabalhada pela tradição poética já, né? E usam essa palavra de dentro desse movimento. Então, você não tem ali alguma coisa como para nós hoje, que é a filosofia, né? Assim, no sentido de eles não têm 2.500 anos de tradição filosófica, eles têm 2.000 e tantos anos de tradição poética, de tradição da poesia, né? E da poesia oral, sobretudo, né? Então, da poesia performatizada, da poesia oral. Então, é isso que tem me interessado muito, né? Assim, o trabalho que eu venho fazendo é esse trabalho, né? Assim, e por isso eu escolhi uma passagem do Platão, que é muito bonita, e, se você quiser, tem esse poema do Arquíloco também, que também é muito bonito, entendeu? Assim, muito nessa colocação que eu tenho feito, que eu estou tentando pensar. Maravilha, muito bom, e essa ideia do Platão poeta, adorei isso, acho incrível, contra ele mesmo, né? Platão poeta, né? Porque, para mim, né, assim, não é exatamente contra ele mesmo, né? Para mim é contra o platonismo, né? É contra aquilo que foi feito do Platão, né? Porque eu não tenho dúvida que, para Platão, o que importa a ele ali é a poesia, quer dizer, que as pessoas entendem de alguma maneira ou querem pensar Platão como se fosse um sistema de pensamento. E, consequentemente, se Platão, em certo momento, num drama, são dramas, né? São dramas do pensamento, né? Os diálogos platônicos não são textos, não são monólogos, não são tratados, né? Aquilo vem do drama, aquilo está vindo da tragédia, aquilo está vindo da épica, aquilo está vindo da lírica, né? Aquilo está vindo desse empuxo dos diversos modos poéticos da Grécia. É daí que Platão
está vindo. E as pessoas, de modo geral, querem transformar Platão num grande sistema de pensamento. Então, se num diálogo Sócrates, estrategicamente, por contingência do diálogo, um diálogo sobre a política, né, sobre a cidade, sobre a politeia, né, se naquele momento, em alguma necessidade do próprio drama, o poeta é expulso da cidade, as pessoas já desconectam aquilo do próprio drama, falam, Platão expulsou o poeta da cidade, esquecendo que aquilo é um drama, esquecendo que aquilo pode ter humor, esquecendo que isso também é uma questão aporética, ali mesmo em Platão, né? Assim, ele expulsa o poeta, mas quem é o poeta? Quem é o filósofo, né? Essas questões todas ali estão não respondidas, são para Platão também aporéticas. E a leitura que se faz de Platão, me parece, é que é a caricatura de Platão, né? Quer dizer, essa leitura, de algum modo, que eu tento fazer, é uma leitura de um Platão legal para a gente, né? Quer dizer, porque eu que lido com os antigos e com os contemporâneos, né? Lido com essas duas pontas, digamos assim, né? O meu desejo, Anita, é muito assim, quando eu escrevo sobre os antigos, sobre Platão, sobre Arquíloco, sobre Homero, sei lá, sobre Édipo, né? Sobre Sófocles, tanto faz, mas é tentar lê-los como se fossem poetas jovens. E, ao mesmo tempo, assim, o meu desejo, quando eu lido com poetas contemporâneos, né? Mais ou menos jovens, mas do nosso tempo, né? A minha ideia é ler esses poetas como se fosse Platão, como se fossem Sófocles, como se fossem... inverter. Como que dá para ler o pensamento antigo de uma maneira jovem, né, de uma maneira a rejuvenescer esse pensamento, né, a tornar esse pensamento vivo de alguma maneira para a gente hoje, tornar ele necessário para a gente hoje, e ao mesmo tempo ler os poetas mais novos, os poetas recentes, os poetas atuais, né, com a seriedade com que se lê os grandes clássicos, né? Esse é o meu empenho, digamos assim, né? Com essas duas pontas, né? Assim. Não, maravilha, eu acho. Eu gosto de quebrar esse clichê do platonismo e levar, inclusive, esse livro 10 aí da República e o livro anterior, eu não sei se é o 3, sei lá, em que ele está trabalhando justamente as formas de enunciação, né? E assim, da onde vem a voz, né? Falar em terceira pessoa, falar em primeira pessoa, né? E ele acha perigoso essa dramatização, isso que a gente chama de dramatização, né? Porque isso seria muito persuasivo mesmo, né? Quando o autor, o poeta, né, se põe na primeira pessoa e encarna esses personagens e tal, como na tragédia, né? E ele acha isso perigoso. Perigoso no sentido de que aquilo afeta muito né? Só que eu sempre pensei nisso, mas ele mesmo faz isso, né, no diálogo, né? Claro, esse é o lance, né? Quer dizer, como que Platão supostamente estaria criticando alguma coisa que ele encampa na realização mesmo dele, né? Então, quer dizer, o que para mim me interessa muito, Anitta, também, é ler Platão nos detalhes, entendeu? Não lidar, né, pelo menos em termos de escrita minha, né, e de pensamento, não lidar obrigatoriamente com Platão consolidado, né? Mas ler ali nos pequenos detalhes, descobrir, caramba, mas em certo momento acontece aquilo, né? Que contexto é esse em que acontece isso, entendeu? Né? Que momento é esse em que acontece isso, né? Pegar uma frase aqui, outra frase ali, dentro do contexto, claro, mas lidar com o que eu poderia chamar aqui agora na conversa nossa, com um Platão menor, né? Um Platão, a palavra que está me vindo aqui no fundo é lidar com as entrelinhas do Platão, mas na verdade não é com as entrelinhas, é com as linhas de Platão mesmo, entendeu? Mas lidar com linhas, não querer lidar com o todo, com o conjunto, pensar Platão enquanto um todo, enquanto uma cronologia progressiva
que é o que acontece muitas vezes, né? Assim, então, se na República tem o mito da caverna, que você tem, né, a questão do simulacro, da cópia e da ideia, é curioso, porque no Ion você tem essa mesma estrutura tripartite no mito que é contado, mas no Ion não tem a menor perda do primeiro nível para o segundo, do segundo para o terceiro e, portanto, do primeiro para o terceiro. Não há perda, entendeu? Não há a menor perda. Mas você tem os elos, tem os elos ali. Mas a poesia chega no público, que é o terceiro desses elos, com a mesma potência da qual ela saiu do ponto de origem dela, entendeu? Não há uma perda ali no sentido de uma dimensão é a da sombra, a outra dimensão é do sensível e a outra dimensão é da... Não! Não, o que chega ao público é a força disso que eles chamam de musa, ou disso que o nome dado ali é o da potência, o da musa enquanto potência. Né? Então, mas aí muitas pessoas falam, não, mas o I é um diálogo da juventude, enquanto que a República é um diálogo da maturidade. Esse tipo de argumento não me interessa a mínima, entendeu? Porque pensar dessa maneira é pensar um sistema ali, né? Então, o que eu tenho tentado fazer é lidar também com Platão, não só com ele, né? Tá falando do Arquíloco, do Édipo, entendeu? Assim, da Homero, né? Lidar com essa tradição, tentando, mas a partir das palavras, a partir da materialidade dessas palavras, que no caso são as palavras usadas por Platão e por Aristóteles para falar do poeta, do filósofo e, de certo modo, por que eles são o mesmo. Legal, quer dizer, um pouco ler o filósofo como se fosse, como sendo poeta e também ler o poeta como sendo filósofo, enfim, essa fronteira desguarnecida que você fala, né? É exatamente isso, Anitta. Por isso que eu sempre é uma questão para mim sempre complexa, né? Porque por um lado, na filosofia, o que me interessava era a poesia da filosofia. E na poesia o que me interessa é o pensamento da poesia. Então, dá um nó, né, em mim mesmo, mas é o que me interessa, né? Assim, é flagrar essa torção, né? Essa torção, entendeu? De ver, olha como a poesia pensa, olha como essa separação que foi feita também de modo geral pela tradição, de como que a filosofia é o lugar do saber e como que a poesia é o lugar do fazer, para mim não me satisfaz. Para mim, tanto a filosofia quanto a poesia são lugares do fazer e disso que se poderia chamar de saber, se a gente entendesse saber como uma resposta a essa exclamação que nos demanda, né? A resposta possível, né? Uma resposta. O que você devolve, né? O que você devolve com essa exclamação que pode ser terrível, pode ser uma exclamação diante do horror, como a que a gente vive hoje, por exemplo, é uma exclamação. Claro que é um assombro, é algo de terrível, é um espanto. É o sentido do Talmadzen. O Talmadzen não é uma coisa só legal, entendeu? Uau, que legal. Não. O terrível, essa palavrinha também, que é uma palavra grega também, que Platão usa muito, que é deinós, que os gregos usam muito, que quer dizer um excesso, que é o terrível, mas que pode ser maravilhoso ou terrível também, entendeu? Como um espanto também. Então, a gente vive hoje essa dimensão. A política do Brasil hoje, seja, né, quer dizer, a pandemia sozinha é isso, e a política do Brasil é pior do que isso ainda, né? E a gente está vivendo as duas coisas, então parece que é quase como isso que é esse espanto do qual falam, é essa violência do real para o qual a gente não tem palavras, a gente não consegue falar. Né? É impossível você falar diante de uma violência dessa ordem. E, no entanto, o poeta, portanto, assim como o filósofo, são esses que falam, mesmo sendo impossível, falam de dentro dessa impossibilidade. O que não significa abrir mão depois dessa impossibilidade. Jamais. A impossibilidade continua existindo. Mas o que você consegue pensar, o que você consegue escrever, o que você consegue falar, né, diante de um terrível como o que a gente vive hoje? Essa é a minha questão, assim, né? Então, eu preciso observar, assim, que você é uma das pessoas
que está trazendo isso, que é uma sensação minha, né? Que eu tenho dito, que é uma sensação desse insólito que a gente está vivendo, assim, desse absurdo, dessa situação completamente insólita mesmo, assim, que a gente não consegue abarcar com a nossa experiência, com o nosso corpo, com as nossas memórias, com aquilo que a gente já viveu, né? Como se você estivesse realmente diante disso que você falou agora muito bem, dessa violência mesmo do real, né? Que assombra, né? Então, em algum grau, eu acho a poesia muito necessária hoje, como a filosofia também. Muito necessárias, entendeu? Muito necessárias enquanto modos de pensamento mesmo, enquanto modos de responder ao nosso momento, de você poder dar uma resposta efetiva para o nosso momento. E eu acho que, inclusive a poesia, que de modo geral é tão relegada a um segundo plano, né, um plano, digo, socialmente falando, né, de modo geral, né, mas assim, você usou uma palavra muito bonita e muito terrível também, né, e muito importante, que é diante do insólito que a gente está vivendo, né, e eu diria assim que a poesia, desde sempre, é essa lida com o insólito, né, por isso que a poesia pode ter o que falar hoje, porque a tradição da poesia conhece esse insólito desde sempre. Se a gente pegar Homero, se pegar a Guerra de Troia em Homero, né? Se a gente pegar o poema mesmo do Arquíloco, é um poema do insólito. É um poema assim de quando o mundo está totalmente à revelia. Essa revelia do mundo pode ser por um fato natural, pode ser por um fato político, pode ser por um fato virótico, epidêmico. Aliás, epidêmico é uma palavra muito cara à poesia, né? E a filosofia, né? Quando o Ion chega à cidade, o que o Sócrates vai dizer é que o Ion chega como uma epidemia. E o Rapsodo, que representa a poesia, ele chega epidemicamente, ele chega para dentro do povo. Em outro diálogo, do Sócrates é dito também que ele é epidêmico também, né? Então, essas palavras, epidêmico, eu estava relendo Antígona, a palavra pandemia está lá, né? Nesse sentido de o que atravessa todo mundo, o que atravessa o povo inteiro, né? Então, a dimensão da poesia, seja pelo insólito, seja pela pandemia, seja por tudo isso que é um mundo, a revelia da ordem, como a gente está habitualmente acostumado a lidar com ele, ou acreditando que pode lidar com ele dessa maneira, me parece que esse é o saber da poesia, né? Quer dizer, ou seja, um saber que não sabe nada, porque é um saber de lidar com isso que proíbe qualquer saber, né? Com isso que proíbe qualquer saber enquanto a consolidação de alguma coisa pronta que possa ser dada, né? Então a poesia não tendo essa coisa pronta, me parece que toda a tradição da poesia lida com isso. Não é à toa que os gregos viram que a palavra para dizer a poesia é espanto e aporia. Espanto, assombro, terrível, né? E o impasse. Então, isso me parece ser aquilo que é constitutivo de todos nós. Então, por isso que nós temos que escutar os poetas e os filósofos nesse momento, né? Por isso que você falou que você se sente agora mobilizada por esse insólito também, como a gente se sente. Quer dizer, é impossível falar. Mas agora que é impossível falar, é que a gente fala. Diante desse impossível. Sócrates, eu escolhi para ler Um Sonho, porque tem essa coisa também do Sócrates, enquanto o começo da racionalidade, né? E para mim não é absolutamente esse Sócrates que me interessa, né? Então eu tinha pensado Um Sonho do Sócrates, que é muito bonito, ainda que agora também me deu vontade de ler o poema do Arquíloco também, que é muito bonito, né? Assim, também que está dentro dessa conversa. Eu vou ler o do Arquíloco primeiro e depois a gente vê se dá para ler a passagem do Platão ou não. Esse poema do Arquíloco é um poema do século VII a.C., né? Algum momento ali do século VII, e é um fragmento, não sobrou ele inteiro, e nem é exatamente aquilo que hoje, pelo menos, se chama de poema, né? É um poema, é claro que é um poema, mas é um poema lírico, ou como os gregos, como seria o mais correto, ou como mais habitual, pelo menos na Grécia, um poema que eles chamariam de mélico, né? Poema cantado, né? Um poema
Então, seria um canto, na verdade, que a gente não tem, né? Então, o que eu vou ler aqui é capenga em vários sentidos. É capenga por não ter música, é capenga por ser um fragmento, é capenga por ser tradução, né? E tem 3 traduções que eu conheço. Tem mais uma também, 4, desse poema. Eu vou ler uma, que é a que eu leio habitualmente, porque é por onde eu conheci o poema, né? É a tradução pela qual eu conhecia, que é de uma professora e pesquisadora, que é a Paula da Cunha Correia, que tem 2 livros sobre Arquíloco, né? E essa tradução, eu gosto muito dela, como também esse poema foi traduzido pelo Trajano também, pelo Trajano Vieira, que é um dos grandes tradutores hoje, né? Seja da épica grega, seja das tragédias, da lírica também, né? E também quando o Guilherme Gontijo, né, soube que eu estava mexendo com Arquílogo e tal, a gente conversou, né? E aí ele traduziu esse poema também, ele fez uma tradução também, e ele está traduzindo Arquílogo também agora, está traduzindo todo o Arquílogo, o Guilherme. Então a gente tem essas 3 traduções aqui, né? Eu vou ler da Paula por um motivo pessoal, não por um motivo que eu acho melhor, por um motivo meramente afetivo, que foi por onde eu cheguei ao Arquílogo. Das coisas, nada é inesperável, nem se pode jurar impossível ou admirável, uma vez que Zeus, pai dos Olímpios, do meio-dia fez noite, ocultando o brilho do sol luzente, e lúgubre temor sobreveio aos mortais. Desde então, tudo é crível e pode ser esperado pelos homens. Nenhum de vós deve se admirar do que vê, nem se com golfinhos as feras trocarem o pasto marinho, e para essas as sonantes ondas do mar forma mais caras, e para aqueles o monte relvoso. É esse poema que a palavra ali é o espanto, isso foi traduzido como admirável, é o Talmadzen, né? E é um poema que dá um nó, porque é um poema que fala nada mais é espantoso, né? Então parece que é um poema não sobre o espanto, mas sobre o não espanto. Mas é o contrário. Agora que aconteceu um eclipse, é de um eclipse que o poema fala, agora que aconteceu um eclipse, ou seja, agora que ao meio-dia pode ser noite, tudo pode acontecer. Tudo agora é o mais inesperado. Portanto, espere o inesperado, né? Não se espante, porque tudo agora vai ser espantoso, né? Se esse poema ele tem uma importância para mim monumental, né? É porque o que importa para mim é exatamente essa questão desse espanto, desse assombro, desse terrível, desse admirável, né? Aqui no caso lidando com um fato da natureza, né? Mas que ele pode ser transportado para qualquer outra situação, seja da natureza, seja pessoal, seja política, seja o que for, né? Isso que a gente faz, que é lidar com poesia, é lidar com isso, ter que lidar com isso, é ter que diante disso que é o mais terrível, né? Disso que eu usei a palavra mais cedo, da violência do real, da violência disso, né? Uma violência que não para, que nesse caso é segundo a segundo, em todos os campos, né? É uma violência no âmbito do real e do simbólico, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Então, acho que a minha tentativa com esse poema né, que saiu agora em e-book pela Cult, né, há 2 semanas, foi tentar dar uma resposta para isso, entendeu? Tentar dar uma resposta assim, no sentido de ter uma possibilidade de insistir com a poesia diante disso, de pensar esse momento. Eu acho que tem uma coisa assim, Anitta, que a poesia não pode, de maneira alguma, entendeu? De maneira alguma, a poesia não pode delegar o pensamento para outras áreas, né? Eu acho assim que não é
A poesia não pode delegar o pensamento para a filosofia, a poesia não pode delegar o pensamento para o ensino, a poesia não pode delegar o pensamento para as ciências sociais ou para qualquer outra área. Acho que a poesia, ela mesma tem que encampar isso, né? Ela mesma tem que encampar a educação, ela mesma tem que encampar o filosófico, ela mesma tem que encampar o histórico, ela mesma tem que encampar o social. O que significa dizer que é exatamente isso que faz com que a poesia seja filosófica, seja histórica, e etc, 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 né? O fato dela assumir esse lugar não é que ela quer se diferenciar das outras áreas, muito pelo contrário, aí que ela quer se indistinguir de alguma maneira dessas outras áreas, né? Assegurando que ela também é um lugar de pensamento. É um fazer, é um modo, né? Para não usar a palavra forma, né? Que eu acho uma palavra muito difícil hoje, né? Mas é um modo de escrita, um modo de pensamento, né? Repleto, ou são muitos modos, né? Muitos modos repletos de pensamento, né? A do Platão é uma passagem, como eu falei, né? É um sonho do Sócrates. E é no Fédon, né? Que é esse diálogo ali que lida com esse momento final do Sócrates, né? O Sócrates tem esse momento final que é o Sócrates, o julgamento do Sócrates, a condenação do Sócrates e a morte do Sócrates, né? Esse momento ali final. E essa passagem do Fédon, o Sócrates está preso, esperando a morte, vai tomar o veneno a qualquer momento, só não tomou já porque a cidade está em festa para Apolo, então ele não pode ser morto enquanto a cidade está em festa, né? Tem que esperar passar o dia. Então ele está esperando passar o dia e tem os amigos, né, que frequentam ali ele, desesperados, esperando a morte dele, e ele tranquilo, né? E aí um dos amigos dele, que é o Sebes, fala assim, Sócrates, tá rolando um boato por aí, as pessoas estão falando que você está fazendo poema, que você está fazendo música, que você está fazendo, né, tá tocando música, está fazendo poema, o que em grego dá no mesmo, porque a poesia é lírica ou mélica, né? Que você agora virou um poeta. Como é que é isso? É verdade esse boato, Sócrates? Né? Logo você fazendo poesia, e aí o Sócrates vai responder essa coisa maravilhosa. Ele vai dizer assim, Sebes, diz a verdade para eles, né? Diz a verdade para quem está te perguntando isso, para quem está... Não foi com a intenção de fazer concorrência a Esopo, e muito menos às suas composições, que fiz aqueles versos. Sei que isso teria sido muito difícil. Eu os fiz em virtude de certos sonhos, cuja significação pretendia assim descobrir, e também por escrúpulo religioso, prevendo, sobretudo, a eventualidade de que as repetidas prescrições que me foram feitas no sonho se relacionassem com o exercício dessa espécie de poesia. Eis como se passaram as coisas. Várias vezes, no curso da minha vida, fui visitado por um mesmo sonho. Várias vezes fui visitado ao longo da minha vida por um mesmo sonho. Não era através da mesma visão que ele sempre se manifestava, mas o que ele me dizia era invariável. Dizia-me o sonho, Sócrates, deves esforçar-te por compor música ou poesia. Tanto faz. Ele segue. Palavra. Sempre entendi que o sonho me exortava e me incitava a fazer o que justamente eu fiz em minha vida passada. Assim como se animam corredores, também pensava eu, o sonho está a me incitar para que eu persevere na minha ação, que é
a de compor música ou de fazer poesia. Haverá, com efeito, mais alta música do que filosofia? E não é isso justamente o que eu faço? Depois segue a maior passagem, né? Mas essa passagem deslumbrante, né? Deslumbrante, quer dizer, é uma passagem do Fédon, né? E na República, o Sócrates ele fala sobre o sonho, uma coisa quase não, é um Freud totalmente avant la lettre, né? Em que o Sócrates fala assim, o que queríamos constatar é que em cada um de nós mesmo nos parecem totalmente regrados uma espécie de desejos terríveis, selvagens, irrefreáveis, que é posto em evidência pelos sonhos, né? Olha, Platão, isso, né? Isso é Platão, quer dizer, isso é Platão século XX, né? Não é Platão. Isso é Platão século XX. E esse sonho do Sócrates é muito lindo, né? Porque o Sócrates ele vai interpretando o sonho, né? Ele vai ali tentando lidar com isso que o sonho está dizendo para ele, né? E depois, na sequência, depois que ele diz como eu terminei, que é a virada dele, né? Quando ele fala, ué, mas não é isso que eu sempre fiz? Fazer filosofia não é fazer poesia? Né? A filosofia não é a mais alta poesia, como se Platão falasse através de Sócrates. Né? O Homero do nosso tempo, o Homero, não da tradição homérica secular, milenar mesmo, né? Mas o Homero do século V a.C., do quinto para o quarto, é o que faz filosofia. Né? Desse modo que Platão faz. Né? Desse modo que Platão faz. Então, e depois o Sócrates ele continua. E fala assim, bom, mas isso não foi bem isso que o sonho quis dizer? Né? E se o sonho está mandando eu fazer, não esse tipo especial de poesia que eu sempre fiz? É lindo isso, né? A filosofia é um modo diferente de poesia. Né? Mas e se o sonho estiver mandando eu fazer poema no sentido comum da palavra? Né? Música no sentido habitual, no sentido tradicional da palavra. Eu não quero morrer em dívida com os sonhos, nem com os deuses. Afinal de contas, são os deuses que enviam os sonhos. Então, eu vou fazer música. Eu vou fazer um hino a Apolo, eu vou transformar a fábula de Esopo em verso, né? E aí ele faz o poema habitual, entendeu? Então, essa passagem toda me parece muito desses detalhes que a gente pega, né, Anitta? Que eu estava te dizendo antes, né? Essa passagem, para mim, diz muito mais sobre a relação de como Platão, né, pensa essa relação entre poesia e filosofia, né? E desse personagem, porque é claro que Sócrates, nos diálogos de Platão, mesmo que Sócrates tenha existido historicamente, né, é um personagem de Platão, quando ele adentra os diálogos, ele adentra enquanto um personagem, é importantíssimo esse personagem. Então, parece nesses pontos assim, eu vejo muito mais o modo como Platão pensa a relação entre poesia e filosofia do que pegar um chavão da expulsão do poeta entendeu? E ficar reverberando isso com um Platão que, se for isso, não interessa para gente. Para mim, não interessaria esse Platão, entendeu? Seria um Platão velho, chato, né? De bengala, resmungão. Eu prefiro esse, entendeu? Daqui, né? Eu vou ler, como mais importante, pela conversa nossa e pelo momento nosso, né? Como eu falei desse book que saiu pela Cult, que se chama Poema para a Catástrofe do Nosso Tempo, né? Que ele começou a ser escrito, como eu falei, na semana anterior ao do segundo turno. Para mim, tem alguns poemas que são meio marcos, né? Um que eu fiz em 2010, que saiu também publicado no Prosiverso, na época, no Globo, no sábado anterior ao segundo turno da eleição que elegeu a Dilma Rousseff, né, na transição do Lula para Dilma, que é o poema para ser lido na posse do presidente. Depois, em 2000, esse poema saiu em 2013, num livro de 2013, mas foi publicado primeiro em 2010. Depois, em 2016 para 2017, eu fiz o Para que Poetas em Tempos de Terrorismos, que lidava com o momento do impeachment da Dilma, né? E agora esse terceiro poema, tem outros também, mas
Estou dizendo esses que, para mim, pontuaram, né, um certo... São simbólicos para mim, nesse sentido de lidar com os últimos anos da poesia do Brasil. Ainda que tenha outros também. E agora, no segundo turno, antes do segundo turno, eu comecei esse poema, né, que se desdobrou agora. Isso é um poema em 21 partes, um poema sei lá, o e-book tem 101 páginas, cento e poucas páginas, né, pelo formato dele. Eu vou ler o começo dele só e vou parar logo, né, vou ler só ali até onde eu achar na hora que dá para parar, mas só a primeira parte já tem 5 páginas, mas eu não vou ler ali só o começo, né, e aí eu paro quando der. Mas fica aqui como uma instigação para quem quiser conhecer mais, né? O e-book está sendo vendido na Amazon, né? Chama-se Poema para a Catástrofe do Nosso Tempo. Amanhã não será um dia melhor do que hoje, que não é um dia melhor do que ontem. Há um sentimento fúnebre no ar, de quem tem vivenciado uma morte após a outra, de quem tem vivenciado antecipadamente mais uma morte, a última delas, a morte após a própria morte, a morte da qual não se tem retorno, a morte da qual os mortos não voltam dela para a vida, a morte a que apenas os vivos se encaminham para ela, sem jamais poder voltar, a morte da qual não se tem poemas para se fazer, não a morte simbólica, mas a outra, a real, a experiência final da morte em vida, da qual sobrevivemos, se tanto, ainda que neste mundo, enquanto fantasmas desossados, descarnados, desfigurados, que berram na tentativa de evitar a morte e de evitar a todo custo a morte em vida. Berramos em vão, não assustamos mais ninguém com nossos berros. São eles, antes, os inassustáveis que nos assustam. E por aí vai. É um longo poema, né, mesmo esse começo, mas eu acho que Bolsonaro não surpreendeu ninguém com seu governo de morte, né? Com a sua necropolítica, com a sua necrofilia, né? Com a sua perversão extrema. É um governo de pervertidos, né? Quer dizer, não é à toa que o começo desse poema, que foi feito em 2018, já sabia disso, né? Que seria um governo de morte, né? E é isso que ele vem literalmente cumprindo com os indígenas, com os negros, né? Com todos que estamos vivendo a pandemia, com todas as minorias, com os gays, com a comunidade LGBT, etc, 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 né? Então, acho que não... É terrível isso, né? Assim, é muito terrível que tenha tido um empenho de muitas forças institucionais do Brasil para acabar elegendo alguém como ele, né? Porque isso foi um trabalho que foi feito, né? Foi um trabalho que foi feito. É claro que ele é um tiro fora da curva, mas foi um trabalho que foi feito para que a Dilma saísse, né? Assim, e consequentemente toda aquela espetacularização o tempo todo que aconteceu, né? Todo aquele empenho mesmo com o Supremo, com tudo, como o Jucá falou, na fórmula mais reduzida e mais efetiva, né? Das que a gente escutou, para chegar nisso, né? É uma dimensão. Num certo momento no poema eu digo lá que não é uma tragédia que a gente vive, né? É um filme de terror, né? De fato algo muito mais próximo a um filme de terror do que uma tragédia grega. Né? Essa palavra que surgiu aqui entre a gente, né? Do insuportável, está lá o tempo todo, né? Essa insuportabilidade, né? Lidar com esse insuportável, a poesia, né? Lidando com esse insuportável, né? Como ela lida? Eu acho que a resposta a esse como ela lida é uma resposta histórica, né? Vai depender de cada momento, vai depender de cada poeta ou de cada tradição, né? De cada tradição, de cada poeta. Agora, que a poesia lida com isso, a gente não tem dúvida, né?
que a poesia lida com isso, com esse insuportável, ou com esse terrível, ou com esse impasse. Isso a gente não tem dúvida, né? Então, acho que é momento de ouvir a poesia seriamente. Seriamente, né? Acho que é um momento... O Agami fala uma coisa que é muito, muito maravilhosa, assim, num texto, que é um chamado Projeto para uma Revista. O texto é um projeto que ele escreveu. Ele ia fazer uma revista com o Ítalo Calvino, e aí a revista não foi feita. Eles tinham uma ideia, conversavam muito, e aí, quando não foi feita a revista, ele resolveu escrever o projeto para uma revista, sabendo que a revista não sairia mais. E tem um momento ali, acho que é ali, se eu não estou enganado, é ali, que ele diz assim que não é que há um vínculo originário entre poesia e política, né? E que esse vínculo não é à toa que, diz ele pelo menos, que o lugar privilegiado em Platão para pensar a poesia é na República. E não é à toa que, para Aristóteles, o lugar privilegiado para ele, Agamben, de pensar a poesia é na política, né? Que isso mostra esse vínculo originário entre poesia e política. Mas aí ele complementa maravilhosamente, dizendo assim, mas não é a poesia que tem que aprender com a política, é a política que tem que aprender com a poesia. Né? E eu acho que é exatamente isso. Né? Eu acho que hoje, sobretudo, a política tem tudo ou muito a aprender com a poesia.